Olá, eu sou a Liboni e eu sou o diletante profissional. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer sobre pintores e ilustradores, que eu tenho como referência. A ideia é ficar no trabalho figurativo, então pintura figurativa, não abstrata. Eu não vou seguir uma ordem cronológica, mas vai ter uma playlist em ordem cronológica para quem quiser acompanhar. E o primeiro, eu acho que nada mais justo do que começar com um dos que eu acho o pintor mais injustiçado da história da arte, que é o John Singer Sargent. Talvez vocês, como eu, nunca tenham ouvido falar em John Singer Sargent. E eu, assim, ele não aparece nas aulas de história da arte, ele não aparece dentro dos movimentos. E você, assim, ele não é citado no geral. Contudo, quando você começa a estudar pintura, você não para de ouvir sobre John Singer Sargent e como ele é importante, como ele é uma influência para muita gente. Esse pintor nasceu em 1856, na Itália, é filho de americanos, e ele viveu até 1925, uma boa idade assim para a época, principalmente. E ele tinha um trabalho um pouquinho fora da curva, dentro das escolas e das linhas artísticas da época. Ele passou bem pela transição do realismo para o impressionismo. E no final da vida dele começou a surgir o expressionismo, o fauvismo, o abstracionismo, o cubismo. E esses artistas começaram a achar o trabalho dele antiquado, fora de moda, enfim. A maior parte do trabalho do Sargent são retratos a óleo. Por isso que ele é mais conhecido. Mas ele teve uma produção gigantesca de aquarelas. Quem gosta de aquarela vai ouvir falar do Sargent e vai procurar o trabalho dele. E como retratista, ele se destacou por trazer o impressionismo para dentro de um estilo realista. E isso fazia com que ele captasse mais do que só a imagem da pessoa que ele estava retratando. Ele refletia a personalidade, as aspirações, as características e, e criava um retrato muito vivo. O Andy Warhol é um grande admirador do trabalho do Sargent. E ele dizia que o Sargent fazia todos parecerem glamurosos, mais altos e mais magros. E nossa, o trabalho de luz e sombra do Sargent é uma coisa impressionante. Vocês devem estar vendo aí nas imagens. Ele trabalhava com uma primeira camada de tinta, né, o que se chama underpainting. E quando ele começa a fazer a pintura final, né, a pintura definitiva, ele deixava um respiro dessa tinta, dessa camada de baixo, que aparece em alguns pontos. E isso é muito impressionante. Ele fazia umas sombras bem envolventes, fazia uns recortes pontuais com a luz, criava umas áreas que não era só volume, ele criava áreas de atração visual, assim, uma coisa muito poderosa, assim. Ele tinha uma manha de design antes do design. Ele Uma outra coisa bem curiosa, principalmente para a época, ou não, né? Principalmente para o tema, vamos assim dizer. Porque para a época é a época do impressionismo, que é da onde ele puxou isso. Ele fazia umas pinceladas grandes, bem marcadas. Quando você olha uma imagem, mesmo essas de baixa resolução, você vê umas manchas assim marcadonas. E, e com isso ele fazia um retrato muito, muito realista. Você olha e você vê assim, mas tinha um frescor do impressionismo, tinha uma vibração, sabe, uma força daquele pintor ali que é uma coisa assombrosa. E se você vê os estudos dele com desenho, você vê que assim, o traço dele tem uma inclinação para estilização que assim é usado até hoje esse tipo de estilização. É um tipo de coisa que até hoje assim eu olho e acho muito legal. Se me mostrasse os desenhos dele, falasse, ó, é um novo artista aí, ele tá começando a trabalhar pra Marvel, sei lá. Eu ia achar sensacional, porque é moderno até hoje o que ele fazia. E é curioso que ele estudou com um cara chamado Charles Auguste Emile Carolus Duran.
na França, antes de se mudar para a Inglaterra. O Duran, ele pegou respeito pelos grandes mestres, o Anthony van Dyck, o Rembrandt, Van Rijn e o Diego Velázquez. E o Duran incentivava ele a fazer os quadros sem ficar fazendo um estudo muito prévio de carvão, trabalhando muito desenho. A técnica do Duran era você pegava e fazia o desenho já no quadro, com o pincel, para ter aquela liberdade, para criar umas figuras mais vibrantes. Então, com esse aprendizado, ele conseguiu trazer muita vida e manter uma qualidade do desenho. Ele foi muito amigo do Claude Monet, e isso, entre outras amizades, foi o que aproximou o trabalho dele do impressionismo, de trazer um trabalho de cor, um trabalho de massas, um trabalho que assim você vendo à distância você enxerga o negócio definido, mas perto aquilo são manchas que se montam. Então é muito impressionante assim o trabalho do Sargent, é o ponto onde a pintura se mantém como pintura, se mantém como não ter linhas e trabalhar com massas, ao mesmo tempo que ela é realista, ao mesmo tempo que ela é viva e definida. É uma coisa quase inexplicável. Nessas pinturas que vocês estão vendo aí no vídeo, eu misturei óleo, aquarela e tem alguns desenhos também. E é interessante que você olhe, talvez veja o vídeo de novo, tira o som se você não quer me ouvir, mas vê de novo, ou você vai lá no Diletante Profissional, tem todas as imagens. E é interessante você olhar como a composição das pinturas era uma coisa linda. Assim, ele pensava o posicionamento das figuras, do onde ia estar cada coisa. Mesmo no retrato, você vê que ele coloca as pessoas numa posição diferente, às vezes uma perspectiva, às vezes um ângulo. É muito curioso. Ou o fundo, tem um retrato de um cara com um roupão, com uma cortina vermelha, um roupão vermelho com uma cortina vermelha. É muito bonito. E daí é interessante ver também que na pintura a óleo tem essa predominância de uma atmosfera escura, assim, um fundo mais carregado nos marrons, umas sombras bem profundas, bem envolventes. E ao mesmo tempo nas aquarelas ele trabalhava com umas cores saturadas, carregadas de azul, com muito predomínio de luz. E aliás, falando das aquarelas, uma coisa bem curiosa é que o Sargent fazia muito uso do branco, da tinta branca, o Chinese White. E isso hoje em dia, os professores de aquarela não. Sim, ninguém fala, nada é proibido, mas é tido como o ideal para uma pintura de aquarela que você use o branco do papel e não tenha que trazer branco depois com uma tinta opaca. Mas o Sargent trabalhava dessa forma, ele usava na aquarela a mesma lógica que ele usava no óleo. Então ele fazia uma pintura de base e depois vinha recortando com branco na tinta, com a tinta branca mesmo, fazendo uma cobertura e ficava uma coisa linda. Mas, de novo, ele é o Sargent, então ele consegue deixar uma coisa linda desse jeito. Quando você é amador, talvez você não tenha essa habilidade o suficiente para usar o branco de forma harmoniosa. Eu deixei um link aí na descrição do vídeo e no texto que tem no Diletante de um vídeo de um cara analisando. O vídeo está em inglês, mas vocês podem olhar as figuras se vocês não entenderem. Ele está analisando as aquarelas do Sargent e mostrando no detalhe o uso do branco. É muito interessante. Enfim, eu acho que o Sargent é um artista que ele tem que ser redescoberto, recolocado dentro da história da arte. Ele está ali
Eu acho que nem todo artista tem que ter essa coisa. É muito curioso que você tem aquelas figuras importantes dos movimentos que definem os movimentos. E ele não, ele é uma figura de transição, ele é uma figura real, ele é um cara que trabalhava fazendo retratos, fazia retratos de pessoas muito importantes, tinha muitas encomendas, e ele viveu na época do impressionismo, aprendeu com o realismo e foi agregando tudo aquilo do trabalho dele. O Sargent ele era um cara real, ele não é uma figura fora da história, ele não é um, sei lá, um elemento definidor, mas ele é um pintor muito, muito importante. Ele é um pintor que influenciou e influencia muita gente até hoje. Tem uma coisa que é uma mera curiosidade, mas que surgiu aí nas minhas pesquisas sobre o Sargent. Além do trabalho de aquarela e óleo, ele fazia vários estudos de nus masculinos. Mas os amigos dele, os artistas da época, foram ocultando esses estudos. Quase não tem muito, não é muito falado sobre isso, porque esses estudos demonstram uma certa inclinação dele à homossexualidade. E, curiosamente, ele era amigo de um grande escritor, um escritor americano que também se radicou na Inglaterra, chamado Henry James, que, curiosamente, igual o Sargent, ele é um escritor subestimado, injustiçado, talvez, que vale muito a pena conhecer. Não por causa disso, não porque supostamente ele teve um relacionamento com o Sargent, mas porque ele é um grande escritor. Lá no blog do Diletante Profissional tem um texto que eu pedi para um amigo meu escrever, com um perfilzinho do Henry James. É muito bacana, vai lá ver, link aí na descrição. E é isso. Valeu por ouvir, curta o vídeo, compartilhe, volte para ver os outros da playlist. Para isso, inscreva-se no canal para saber quando sair vídeo novo. E obrigado!